O milionário falava com Deus em total silêncio, carregando dores que ninguém jamais viu. Até a filha da empregada tocar seu ombro e mudar tudo com uma simples pergunta. Antes de continuar, comenta aqui qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora. Sua participação é o que faz esse canal crescer. E aproveita para se inscrever, porque o final dessa história tem uma reviravolta tão grande que nem novela ousaria mostrar. A mansão erguia-se imponente no alto da Avenida Paulista, em São Paulo, como uma fortaleza de pedra e silêncio no meio do caos urbano. Seus muros altos escondiam jardins que já foram verdes, agora tomados por folhas secas e galhos retorcidos, que não conheciam mais o toque de mãos cuidadosas. As janelas enormes, protegidas por cortinas pesadas de veludo bordô, raramente deixavam a luz do dia atravessar seus vidros grossos. Era como se a própria construção tivesse aprendido a respirar em surdina, a existir sem fazer barulho, a ocupar espaço sem pedir licença ao mundo. Dentro daquelas paredes, Elias Monteverde caminhava sozinho. Seus passos ecoavam pelo mármore italiano do corredor principal, um som metálico e frio que se repetia todas as noites na mesma sequência, no mesmo ritmo, com a mesma cadência de quem segue um ritual que não pode ser quebrado. Elias tinha 62 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, ombros largos que sustentavam ternos sempre impecáveis e uma postura que nunca cedia. Sua expressão era de granito. Os olhos, de um castanho quase preto, não revelavam nada além de controle absoluto. Ele havia construído um império no setor de transportes e logística, expandindo sua empresa para todos os estados do Brasil, acumulando cifras que a maioria das pessoas não conseguiria nem pronunciar. Mas nenhuma conta bancária era capaz de preencher o vazio que habitava cada cômodo daquela casa. Elias não tinha herdeiros, não tinha amigos, não tinha ninguém. Havia uma época em que a mansão fervilhava de vida. Sua esposa, Helena, ria alto enquanto organizava jantares para parceiros de negócios. Seu filho, Miguel, corria pelos corredores segurando aviõezinhos de papel e enchendo a casa de barulho e bagunça. Mas isso foi antes da tragédia que ele nunca mencionava em voz alta, antes de tudo desmoronar. Helena e Miguel partiram juntos em um acidente de carro numa estrada mal sinalizada no interior de Minas Gerais, quando voltavam de uma viagem de fim de semana. Elias não estava com eles. Estava em uma reunião de negócios. Sempre estava em uma reunião de negócios. Depois daquele dia, ele trancou o quarto de Miguel. Guardou as fotos de Helena em uma gaveta. Dispensou amigos, afastou parentes e transformou a dor em uma muralha intransponível. A fé, que antes era algo tranquilo e natural, tornou-se sua única âncora. Mas era uma fé solitária, silenciosa, quase secreta. Toda noite, no mesmo horário, Elias subia ao segundo andar, entrava no pequeno escritório que havia transformado em espaço de oração e ajoelhava-se diante de um altar simples, uma cruz de madeira, uma Bíblia antiga e uma vela branca. Ali ele conversava com Deus, pedia forças, pedia respostas e às vezes apenas chorava. Ninguém podia interrompê-lo. Jamais. Os funcionários sabiam disso. A cozinheira, Dona Irene, que trabalhava na casa há 15 anos, orientava os novos. Entre 7 e 8 da noite ninguém sobe, ninguém bate na porta, ninguém faz barulho. Se ele precisar de alguma coisa, ele desce. Mas nunca, nunca atrapalhem. A regra não era escrita, mas era lei. E o medo que ela gerava era suficiente para manter todos os empregados longe do segundo andar naquele horário sagrado. Elias não era violento. Nunca levantou a voz de forma descontrolada. Mas sua presença carregava um peso que sufocava qualquer tentativa de aproximação. Ele era educado, correto, mas distante. Tratava todos com respeito frio. Pagava salários justos, nunca atrasava, nunca enganava, mas também nunca sorria. Nunca perguntava como alguém estava de verdade. Nunca olhava nos olhos por tempo suficiente para criar uma conexão. Ele havia aprendido que confiar era perigoso. Seus próprios irmãos Renato e Augusto tentaram tomar-lhe a empresa anos atrás,
forjando documentos e tentando provar que ele era incapaz de administrar os negócios após a perda de Helena e Miguel. A tentativa falhou, mas a traição deixou marcas profundas. Desde então, Elias não tinha mais família. Tinha funcionários, advogados, contadores, mas não tinha ninguém. E foi, assim, nesse cenário de isolamento absoluto, que Agatha Lencastre apareceu. Era uma tarde de terça-feira, chuvosa e cinzenta, quando ela bateu no portão da mansão. Dona Irene foi quem atendeu, abrindo a portinhola lateral e encontrando uma mulher magra, de cabelos castanhos presos em um coque mal feito. Roupas simples e limpas, mas visivelmente desgastadas pelo tempo. Agatha tinha 34 anos, mas parecia carregar o cansaço de uma vida inteira nos ombros curvados. Ao seu lado, segurando sua mão com força, estava uma menina pequena, de olhos grandes e escuros, que observava tudo em silêncio. "Boa tarde", disse Agatha, com a voz trêmula, mas firme. "Eu soube que a casa está precisando de alguém para ajudar na limpeza e na organização. Eu vim oferecer meu trabalho." Dona Irene hesitou. "Quem te disse isso?" "Uma conhecida que trabalha na casa ao lado. Ela mencionou que o Sr. Monteverde estava procurando alguém de confiança." Não era mentira. Elias havia pedido a Dona Irene que encontrasse alguém para cuidar da biblioteca e dos cômodos do segundo andar, espaços que ele raramente permitia que fossem tocados. Mas ao ver a mulher molhada pela chuva, acompanhada de uma criança, Dona Irene sentiu um aperto no peito. "E a menina?" perguntou. "É minha filha, Cora. Ela não dá trabalho. Prometo. Ela é quietinha. Nem vai perceber que ela está aqui." Dona Irene olhou para a menina. Cora tinha 6 anos, cabelos lisos e escuros caindo sobre os ombros, e não desviava o olhar. Havia algo naqueles olhos que incomodava. Não era desafio, era profundidade, como se aquela criança enxergasse muito mais do que deveria. "Espera aqui", disse Dona Irene, fechando a portinhola. Ela subiu até o escritório de Elias, que revisava contratos com a mesma concentração meticulosa de sempre. Bateu na porta, esperou a permissão e entrou. "Senhor Monteverde, tem uma mulher no portão. Ela veio oferecer trabalho. Disse que soube pela vizinhança que o senhor estava procurando alguém." Elias nem levantou os olhos. "E está?" "Sim, senhor, para cuidar da biblioteca e dos aposentos." "Então contrate. Ela tem uma filha pequena." Agora Elias parou, ergueu o olhar e Dona Irene sentiu o peso daquele silêncio. "Uma criança", ele repetiu, sem entonação. "Sim, senhor. Ela diz que a menina não vai atrapalhar, que é quieta." Elias voltou os olhos para os papéis. "Eu não quero crianças nesta casa." "Senhor, com todo respeito, a mulher parece estar passando necessidade, e a menina realmente é muito quieta." Eu olhei para ela. Não fez um som. Houve uma longa pausa. Elias tamborilou os dedos na mesa, um gesto raro que indicava que ele estava de fato pensando. "Diga a ela que aceito, mas com condições. A criança não circula pelos andares principais, não faz barulho, não toca em nada. Se houver qualquer problema, ela vai embora imediatamente, sem avisos." "Sim, senhor." Dona Irene desceu e abriu o portão. Agatha entrou com Cora, segurando a mão da filha com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Foram conduzidas até os fundos da mansão, onde ficavam os quartos de empregados. O cômodo que lhes foi designado era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário antigo e uma janela que dava para o jardim abandonado. Não tinha luxo, mas tinha teto, e para Agatha, isso era tudo. "Obrigada", ela sussurrou, com os olhos marejados. Dona Irene acenou e saiu, deixando mãe e filha sozinhas. Agatha sentou-se na cama e puxou Cora para perto. "A gente vai ficar bem aqui, meu amor. Eu prometo." Cora não respondeu. Ela nunca respondia. Desde que o pai partiu meses atrás, vítima de uma doença que os médicos não conseguiram conter, a menina havia parado de falar. Agatha a levou a pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos. Todos disseram a mesma coisa. Não havia nada fisicamente errado com Cora. Ela simplesmente havia escolhido o silêncio.
Mas Ágata sabia que a filha entendia tudo. Cora ouvia, observava, sentia. Ela apenas não via razão para falar. E talvez, pensou Ágata, enquanto acariciava os cabelos da menina, talvez ela estivesse apenas tentando sobreviver do único jeito que sabia. Naquela noite, Elias seguiu sua rotina. Jantou sozinho na enorme mesa de mogno da sala de jantar, respondeu alguns e-mails, subiu para o segundo andar e entrou no escritório. Acendeu a vela, abriu a Bíblia e ajoelhou-se. Suas orações eram sempre as mesmas, pedidos de força, pedidos de clareza e, no fundo, um pedido silencioso para que Deus explicasse por que ele ainda estava ali, sozinho, respirando, quando tudo o que amava havia partido. Enquanto isso, no quartinho dos fundos, Cora não conseguia dormir. Ela olhava para o teto rachado, ouvindo o som da chuva batendo no telhado. Sua mãe dormia ao lado, exausta. Cora levantou-se devagar, descalça, e saiu do quarto. Caminhou pelo corredor estreito, subiu uma escada lateral que os empregados usavam e, sem saber exatamente por quê, seguiu em direção ao segundo andar. A casa estava escura. Apenas uma luz fraca vinha debaixo de uma porta entreaberta. Cora aproximou-se. Ouviu uma voz, baixa, pausada. Era a voz de um homem. Ela não entendia todas as palavras, mas entendia o tom. Era a voz de alguém que estava quebrado. Ela ficou ali, parada, apenas ouvindo. Não entrou. Não bateu. Apenas ficou. E quando Elias terminou sua oração e apagou a vela, Cora já havia voltado para o quarto, deitando-se ao lado da mãe como se nunca tivesse saído. Mas algo havia mudado. Ela não sabia o quê. Apenas sentia. Os dias seguintes foram de adaptação. Ágata trabalhava com afinco, limpando cada cômodo com cuidado obsessivo, organizando livros, tirando pó de móveis que provavelmente não eram tocados havia anos. Ela evitava Elias o máximo possível, mas nas poucas vezes em que cruzavam no corredor, ele a cumprimentava com um aceno breve e seguia em frente. Não havia hostilidade, mas também não havia calor. Cora, por sua vez, explorava. Ela desenhava em cadernos velhos que Ágata havia encontrado em um armário. Desenhava sóis, pássaros, flores, corações. Às vezes, desenhava uma casa. E dentro da casa sempre havia pessoas de mãos dadas. Ágata guardava os desenhos com carinho, mas não comentava. Sabia que aquilo era a forma de Cora falar. Uma tarde, enquanto Ágata limpava a biblioteca, Cora sentou-se no chão com seus lápis de cor. Ela começou a desenhar na parede. Pequenos corações, sóis sorridentes. Ágata quase gritou quando viu, mas se conteve. Cora, não pode desenhar na parede, meu amor. O senhor vai ficar bravo. Mas Cora não parou. Continuou, como se estivesse cumprindo uma missão. E quando terminou, olhou para a mãe com aqueles olhos profundos. E Ágata, entendeu? Ela estava tentando curar aquele lugar. Elias não viu os desenhos imediatamente, mas começou a notar mudanças. Pequenas, quase imperceptíveis. Um vaso que antes estava vazio, agora tinha flores silvestres. A cozinha cheirava a bolo de fubá. Os relógios antigos parados há anos de repente marcavam a hora certa. Ele não perguntou quem havia feito aquilo. Apenas observou. E observou também a menina. Cora aparecia às vezes, sempre silenciosa, sempre distante, mas sempre presente. Ela não o encarava diretamente, mas Elias sabia que ela estava ali. Sentia. E isso o incomodava. Não porque ela fosse inconveniente, mas porque ela parecia enxergar através dele. Numa noite de sexta-feira, Elias voltou para casa mais irritado do que o normal. Havia recebido uma ligação de Renato, seu irmão, pedindo dinheiro emprestado com a desculpa de uma emergência médica. Elias sabia que era mentira, sempre era. Ele desligou o telefone sem responder e subiu para o escritório mais cedo do que de costume. Bateu a porta com força, um som que ecoou por toda a mansão. Ágata ouviu e se encolheu. Dona Irene murmurou uma oração baixinho. E Cora, que estava deitada ao lado da mãe, levantou-se. Cora, não. Ágata sussurrou, segurando o braço da filha.
Mas Cora soltou-se com delicadeza e saiu do quarto. Ela subiu as escadas, caminhou pelo corredor escuro e parou diante da porta do escritório. Do outro lado, ela ouvia a respiração pesada de Elias, ouvia o ranger da cadeira, ouvia o silêncio carregado de dor. E então, Cora se ajoelhou, encostou a testa na porta, fechou os olhos, e pela primeira vez em meses sua voz surgiu, baixa, doce, firme. Senhor, eu vim orar com o Senhor. Dentro do escritório, Elias congelou. Suas mãos tremiam sobre a Bíblia aberta. Seu coração batia descompassado. Ele virou-se lentamente em direção à porta como se tivesse ouvido um fantasma. Quem está aí? Ele perguntou a voz rouca. Sou eu, Cora. Elias fechou os olhos com força, respirou fundo. E então, contra toda a lógica, contra todas as suas regras, ele levantou-se e abriu a porta. A menina estava ajoelhada no chão, as mãos juntas, os olhos erguidos para ele. Não havia medo naquele olhar, apenas compaixão. Antes que Elias pudesse dizer qualquer coisa, Ágata apareceu correndo, o rosto pálido de pânico. Senhor Monteverde, eu peço perdão, eu não sei como ela saiu. Eu juro que não vai acontecer de novo, por favor, não nos mande embora, por favor. Elias ergueu a mão silenciando-a, olhou para Cora, e então, com uma voz que ele próprio não reconheceu, sussurrou. Ela pode ficar. Ágata piscou, confusa. Senhor, ela pode ficar, ele repetiu. Se quiser. Cora sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E então, com a naturalidade de quem sempre soube que aquele momento chegaria, ela entrou no escritório. Elias voltou para seu lugar diante do altar. Cora sentou-se ao lado dele, cruzando as perninhas. Ágata ficou na porta sem saber o que fazer, os olhos cheios de lágrimas. E naquela noite, pela primeira vez, em muitos anos Elias Monteverde não orou sozinho. Cora falou com Deus como quem fala com um amigo. Agradeceu pela mãe, pelos passarinhos que cantavam de manhã, pela cama quentinha, e então, com a voz doce e firme, disse: E obrigada por cuidar do Senhor triste. Ele está muito sozinho. Faz ele não chorar mais sozinho, tá bom? Elias sentiu algo se romper dentro dele. Uma muralha que ele havia construído tijolo por tijolo durante anos desmoronou em segundos. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como nunca havia chorado. Chorou por Helena, por Miguel, por si mesmo, por todos os anos perdidos no silêncio e na solidão. Quando terminou, Cora tocou sua mão. Apenas tocou. E Elias segurou aquela mãozinha pequena como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ágata, ainda na porta, chorava também. Mas eram lágrimas de alívio, de esperança. Quando Cora e Ágata finalmente voltaram para o quarto, Elias ficou sozinho no escritório. Mas não se sentiu sozinho. Pela primeira vez, sentiu presença. Sentiu calor. Sentiu algo que havia esquecido o nome: pertencimento. Ele abriu uma gaveta antiga e tirou um caderno de couro intocado havia décadas. Era um diário que Helena havia lhe dado anos atrás, pedindo que ele anotasse suas orações, seus pensamentos, suas conversas com Deus. Elias nunca usou. Achava desnecessário. Mas agora, com a mão trêmula, abriu a primeira página e escreveu: Hoje, uma criança me ensinou que fé não é algo que se guarda. É algo que se divide. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. E naquela noite, quando finalmente apagou a luz e foi dormir, Elias Monteverde sentiu algo que não sentia há anos: paz. A manhã seguinte amanheceu diferente na mansão de Elias Monteverde. O sol conseguiu atravessar as cortinas pesadas da sala de jantar, algo que Dona Irene não via acontecer havia anos. Ela entrou no cômodo carregando a bandeja do café e quase deixou tudo cair quando viu que as cortinas estavam abertas, amarradas com os cordões dourados que ninguém tocava desde a época de Helena. A luz entrava generosa, iluminando a poeira suspensa no ar, revelando detalhes da decoração que haviam sido esquecidos nas sombras. Elias já estava sentado à mesa, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Ele não estava curvado sobre os jornais. Estava olhando pela janela,
observando o jardim abandonado com uma expressão que Dona Irene não conseguia decifrar. Não era tristeza, não era raiva, era algo próximo de contemplação. "Bom dia, Sr. Monteverde", ela disse, colocando a bandeja sobre a mesa com cuidado. "Bom dia, Irene", ele respondeu, sem desviar o olhar da janela. Dona Irene hesitou antes de perguntar: "O senhor está bem?" Elias finalmente a olhou e, pela primeira vez em 15 anos, esboçou algo que poderia ser confundido com um sorriso. Não era completo. Era apenas uma leve curvatura nos cantos dos lábios, mas estava ali. "Estou", ele disse simplesmente. Dona Irene sentiu um aperto no peito. Não de preocupação, de esperança. Ela acenou e saiu da sala, mas antes de fechar a porta, olhou para trás. Elias havia voltado a observar o jardim, e ela soube, naquele momento, que algo havia mudado. Algo profundo. No quartinho dos fundos, Agatha acordou assustada, percebendo que Cora não estava ao seu lado. O pânico a invadiu instantaneamente. Ela se levantou de um salto, olhou debaixo da cama, abriu o armário, saiu correndo para o corredor. "Cora! Cora!" Mas então ouviu uma risada. Baixa, doce, vinda do jardim. Agatha correu até a janela e viu a filha lá fora, descalça sobre a grama seca, agachada próxima a um canteiro abandonado. Cora estava mexendo na terra com as mãos, como se procurasse algo. Agatha desceu correndo, atravessou a cozinha e saiu pela porta lateral que dava para os fundos da mansão. "Cora, o que você está fazendo?" Ela perguntou, a voz ainda trêmula de susto. Cora ergueu os olhos tranquila e mostrou as mãozinhas sujas de terra. Então, apontou para o canteiro. Agatha olhou e viu pequenos brotos verdes começando a despontar entre as pedras e a terra ressecada. Eram flores silvestres resistentes que haviam sobrevivido ao abandono e agora voltavam à vida. "Você encontrou flores", Agatha sussurrou, ajoelhando-se ao lado da filha. Elas estavam aqui esse tempo todo. Cora assentiu, e então, com a voz que ainda soava frágil depois de tanto tempo em silêncio, disse: "Elas estavam esperando." Agatha sentiu os olhos marejarem. "Esperando o quê, meu amor?" "Alguém ver elas." Agatha abraçou a filha com força, escondendo o rosto nos cabelos dela. "Você é tão especial, Cora, tão especial." Elas ficaram ali por alguns minutos, mãe e filha, agachadas no jardim esquecido, observando os brotos que insistiam em crescer, e não perceberam que, da janela do segundo andar, Elias também observava. Ele havia acordado mais cedo do que de costume, ainda processando os eventos da noite anterior. Quando olhou pela janela e viu a cena no jardim, algo dentro dele se moveu. Era uma imagem simples, uma mãe e uma filha. Mas havia tanto amor naquele abraço, tanta vida naquele momento, que Elias sentiu uma pontada de dor misturada com algo que ele não sentia havia muito tempo. Inveja. Não inveja amarga, inveja nostálgica. A saudade de ter tido aquilo, de ter sido aquilo. Ele se afastou da janela e desceu para o café. Dona Irene já havia preparado tudo. Pão, francês quentinho, manteiga, geleia de morango, café coado na hora, suco de laranja. Elias comeu em silêncio, mas dessa vez não folheou os jornais. Apenas pensou. Pensou em Cora. Pensou na coragem daquela criança de 6 anos que havia atravessado a escuridão da mansão para oferecer companhia a um estranho que jamais pediu por isso. Pensou na pureza daquele gesto e pensou em como ele, um homem adulto, construtor de impérios, controlador de fortunas, havia se esquecido de algo tão básico. Ninguém foi feito para viver sozinho. Quando terminou o café, Elias fez algo inusitado. Foi até a cozinha. Dona Irene quase deixou a panela cair quando o viu entrar. "Senhor Monteverde, precisa de algo? Eu levo para o senhor." "Não precisa, Irene. Eu só vim avisar que vou sair mais tarde hoje. E quero que você prepare um quarto no segundo andar." Dona Irene piscou, confusa. "Um quarto, senhor?" "Sim, o quarto ao lado da biblioteca. Quero que limpe, arrume, coloque lençóis limpos,
toalhas. Prepare como se fosse receber alguém importante. O senhor está esperando visita? Elias hesitou. Digamos que sim. E Irene, quero que você peça a Ágata para trazer a filha até a biblioteca depois do almoço. Preciso falar com elas. Dona Irene abriu a boca, mas não conseguiu formular nenhuma palavra. Apenas assentiu. Elias saiu da cozinha, pegou as chaves do carro e foi embora, deixando a funcionária completamente perplexa. Ágata recebeu o recado com o coração disparado. O que Elias queria? Será que tinha se arrependido de ter permitido que Cora orasse com ele? Será que elas seriam mandadas embora? Ela passou a manhã inteira tentando se acalmar, limpando os mesmos móveis 3 vezes, reorganizando livros que já estavam perfeitamente alinhados. Cora, por outro lado, parecia tranquila. Ela continuou desenhando, dessa vez em um caderno novo que Dona Irene havia lhe dado. Desenhava uma casa. E dentro da casa 3 pessoas de mãos dadas. Quando o relógio marcou 2 da tarde, Ágata pegou Cora pela mão e subiu até a biblioteca. A porta estava entreaberta. Ela bateu levemente. Senhor Monteverde. Entre. A voz dele veio de dentro. Ágata empurrou a porta e encontrou Elias sentado em uma poltrona de couro, próximo à janela. Ele não estava usando terno. Vestia uma camisa branca simples, mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras. Parecia mais jovem assim, mais humano. Sente-se, ele disse, apontando para o sofá próximo. Ágata sentou-se na ponta do sofá, rígida, segurando a mão de Cora com força. Cora, no entanto, estava relaxada, observando Elias com aqueles olhos profundos e curiosos. Eu pedi para vocês virem aqui, porque preciso conversar sobre o que aconteceu ontem à noite. Elias começou, a voz controlada mais suave. Ágata engoliu seco, preparando-se para o pior. Senhor, eu peço desculpas novamente. Eu deveria ter cuidado melhor da Cora, não deveria ter deixado ela subir. Eu entendo se o senhor quiser que a gente vá embora. Eu só peço um pouco de tempo para encontrar outro lugar. Ágata, Elias a interrompeu. Eu não quero que vocês vão embora. Ágata parou boquiaberta. Não quer? Não. Na verdade, eu quero que vocês fiquem e quero que se mudem para o 2º andar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Ágata teve certeza de que havia ouvido errado. O 2º andar? Sim. Preparei um quarto ao lado da biblioteca. É maior, tem uma cama de casal, um banheiro privativo, uma janela com vista para o jardim. Vocês vão ficar mais confortáveis lá. Ágata não conseguia processar. Mas, senhor, eu não entendo. Por quê? Elias olhou para Cora. A menina sorriu para ele, e ele, pela 2ª vez naquela semana, esboçou um sorriso de volta. Pequeno, hesitante, mas real. Porque ontem à noite, sua filha me ensinou algo que eu havia esquecido. Ela me lembrou que fé não é algo que se guarda em segredo. É algo que se compartilha. E eu passei anos demais trancado nesta casa, orando sozinho, acreditando que isso me tornava forte, mas só me tornou vazio. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu não sei muito sobre crianças. Não sei como agir, o que dizer. Mas sei que Cora tem algo especial. E sei que vocês merecem mais do que um quartinho nos fundos. Ágata sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Senhor Monteverde, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas aceite. Ágata olhou para Cora, que já estava de pé, explorando a biblioteca como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ela tocava os livros com delicadeza, passava os dedos pelas lombadas antigas, sorria para as capas ilustradas. Eu aceito, Ágata sussurrou. E obrigada, muito obrigada. Elias acenou, constrangido com a emoção. Dona Irene vai ajudá-las a se mudar. E Ágata, a partir de agora, você não precisa mais se esconder. Você e Cora podem circular pela casa livremente, todas as áreas, incluindo aqui. Ágata não conseguia parar de chorar. Ela se levantou, hesitou, e então, sem pensar muito, estendeu a mão para Elias. Ele olhou para a mão dela, surpreso, mas a apertou. Era um gesto simples,
mas significava tudo. Naquela tarde, Ágata e Cora se mudaram para o segundo andar. O quarto era maior do que qualquer lugar onde Ágata já havia morado. Tinha uma cama enorme, coberta com lençóis brancos e macios, um armário de madeira maciça, uma escrivaninha próxima à janela e um banheiro completo com banheira. Cora correu pela sala, rindo, tocando tudo com as mãos, maravilhada. "Mãe, olha, tem uma banheira!" ela gritou, e Ágata riu. Era tão raro ouvir a voz de Cora que cada palavra parecia um presente. "Tem sim, meu amor. Você pode tomar banho de banheira agora." Cora apareceu na porta do banheiro, os olhos brilhando. "A gente vai morar aqui de verdade?" "Vamos, se você quiser." "Eu quero. E o Sr. Triste também vai morar aqui?" Ágata sorriu. "Ele já mora aqui, Cora. Essa é a casa dele." "Então a gente vai ser tipo família?" Ágata sentiu o coração apertar. "Não sei, meu amor, mas a gente vai ser amigos." "Isso eu sei." Cora pareceu satisfeita com a resposta. Ela voltou a explorar o quarto, abrindo gavetas, olhando pela janela, descobrindo cada canto. Ágata sentou-se na cama e olhou ao redor, ainda tentando acreditar que aquilo era real. Ela havia chegado àquela mansão esperando apenas um teto e um salário, mas estava recebendo muito mais. Estava recebendo dignidade, respeito e, talvez, uma segunda chance. Nos dias que se seguiram, a dinâmica da casa mudou completamente. Cora passou a circular livremente pelos corredores, sempre silenciosa, sempre observadora. Ela descobriu a sala de música, onde havia um piano de cauda coberto por um pano branco. Descobriu a sala de estar, com poltronas enormes e uma lareira que não era acesa havia anos. Descobriu a varanda dos fundos, com vista para um lago artificial que estava cheio de folhas secas, e em cada lugar que passava deixava sua marca. Um desenho na parede, uma flor em um vaso, um sorriso para quem cruzasse seu caminho. Elias começou a notar, e começou a esperar. Esperar pelos momentos em que a pequena Cora aparecia, esperar pelo som dos passinhos descalços pelo corredor, esperar pelos desenhos que surgiam misteriosamente em lugares inesperados. Ele não comentava, mas guardava cada detalhe, cada memória, e todas as noites anotava no diário de orações. Hoje Cora desenhou um sol no espelho do corredor. Usei lenço para não apagar. Não sei por que guardo essas coisas. Talvez porque me lembrem que ainda há luz. Hoje ela trouxe flores do jardim e colocou na mesa da sala de jantar. Dona Irene perguntou se podia tirar. Disse que não. Quero que fiquem. Hoje ela me viu chorando no escritório. Não entrou. Apenas ficou do lado de fora da porta até eu parar. Quando saí, ela tinha ido embora, mas havia deixado um desenho no chão. Era uma pessoa abraçada por asas. Não sei se era um anjo, mas me senti protegido. As orações noturnas também mudaram. Cora passou a acompanhá-lo quase todas as noites. Ela não pedia permissão. Apenas aparecia, ajoelhava-se ao lado dele e orava. E suas orações eram sempre as mesmas: agradecer pelas coisas pequenas e pedir que Deus cuidasse das pessoas que ela amava, incluindo o Senhor Triste. Elias percebeu que, aos poucos, o apelido estava mudando. Numa das orações, Cora o chamou de Senhor Elias, e depois, simplesmente, Elias. E, finalmente, uma noite ela disse: "Obrigada por cuidar da gente, tio Elias." Elias sentiu algo se romper dentro dele novamente. Mas dessa vez, não era dor. Era calor. Era pertencimento. Ele olhou para a menina, que o encarava com aqueles olhos puros, e sussurrou: "Obrigado por me deixar fazer parte." Ágata, por sua vez, começou a se sentir em casa. Ela ainda trabalhava, ainda limpava, ainda organizava, mas agora fazia isso com leveza. Começou a conversar mais com Dona Irene, dividindo histórias, risos, receitas. Começou a cuidar do jardim, arrancando ervas daninhas, regando as plantas que ainda resistiam, plantando sementes novas. E começou a observar Elias com menos medo e mais curiosidade. Ele não era o homem frio e distante que ela imaginava. Ele era apenas alguém que havia esquecido como se conectar.
Alguém que havia perdido tanto que construiu muros para não perder mais. Mas Cora estava derrubando esses muros. Tijolo por tijolo, sorriso por sorriso, oração por oração. Uma tarde, Agatha encontrou Elias na biblioteca, folheando um álbum de fotos antigas. Ela hesitou na porta, sem saber se deveria entrar ou não, mas ele a viu e acenou para que se aproximasse. Desculpe incomodar, senhor, ela disse. Não incomoda. Sente-se. Agatha sentou-se na poltrona em frente a ele, as mãos no colo. Elias fechou o álbum, mas não o guardou. Você tem curiosidade? Ele perguntou, apontando para o álbum. Agatha corou. Não quero ser intrometida. Não é intromissão se eu oferecer. Ele abriu o álbum novamente e virou para que ela pudesse ver. A foto mostrava uma mulher bonita, de sorriso largo, ao lado de um menino loiro de olhos claros. Essa era minha esposa, Helena, e esse era meu filho, Miguel. Agatha olhou para a foto com respeito. Eles são lindos. Eram, Elias corrigiu, a voz baixa. Eles partiram há 12 anos, acidente de carro. Sinto muito, Elias assentiu. Eu também. Por muito tempo senti apenas isso. Pena, raiva, culpa. Construí esta casa como um mausoléu. Tranquei tudo o que me lembrava deles. Achei que assim a dor ia passar, mas só piorou. Agatha não sabia o que dizer. Apenas ouviu. E então Cora apareceu. Elias continuou, um leve sorriso nos lábios. E ela não respeitou nenhuma das minhas regras. Não respeitou o silêncio. Não respeitou a distância. Ela apenas entrou e me obrigou a sentir de novo. Ela tem esse dom, Agatha disse suavemente. Desde que era muito pequena, ela enxerga o que os outros não veem. Você deve ser muito orgulhosa dela. Sou todos os dias. Elias olhou para Agatha com atenção. E o pai dela? Você se importa de falar sobre isso? Agatha respirou fundo. Ele partiu há alguns meses. Era um homem bom, trabalhador, gentil. Mas a vida não foi generosa com ele. Ficou doente e não resistiu. Ela limpou uma lágrima discreta. Cora parou de falar depois disso. Os médicos disseram que é psicológico, que ela precisa de tempo. Mas ela voltou a falar. Sim, aqui, com você. Elias ficou em silêncio, processando. Sabe, Agatha, eu não tenho mais família. Meus pais partiram há muito tempo. Meus irmãos me traíram e nunca mais olhei para eles. Eu passei anos acreditando que era melhor assim, que eu não precisava de ninguém. Mas estava errado. Ele olhou para ela com sinceridade. Obrigado por ter batido na minha porta naquele dia. Agatha sorriu, os olhos marejados. Obrigada por ter aberto. Eles ficaram ali em silêncio confortável, até que Cora apareceu na porta, segurando um livro grande. Tio Elias, você pode ler essa história para mim? Elias olhou para o livro. Era um exemplar antigo de contos de fadas, com ilustrações coloridas. Ele não lia aquele tipo de coisa havia décadas, mas quando olhou para Cora, viu a expectativa nos olhos dela e não conseguiu negar. Claro, vem cá. Cora correu e pulou no sofá ao lado dele, aconchegando-se como se fosse a coisa mais natural do mundo. Elias abriu o livro e começou a ler. Sua voz, normalmente grave e controlada, ganhou tons diferentes para cada personagem. Cora ria. Agatha observava, o coração cheio. E naquela tarde, pela primeira vez em 12 anos, a biblioteca da mansão de Elias Monteverde voltou a ecoar com o som de histórias, sendo contadas e risos, sendo compartilhados. A vida finalmente estava voltando. As semanas seguintes trouxeram uma transformação visível à mansão. O jardim, antes um cemitério de plantas secas e abandono, agora exibia canteiros organizados, flores coloridas e até uma pequena horta que Agatha havia começado com a ajuda de Cora. A menina insistia em plantar girassóis, dizendo que eles eram como sóis que cresciam da terra. Elias observava de longe, das janelas do segundo andar, e sentia algo estranho crescer dentro de si. Algo que ele não conseguia nomear, mas que o aquecia por dentro. A casa também mudou. Os relógios antigos que haviam parado no tempo junto com a vida de Elias voltaram a funcionar.
Dona Irene contratou um relojoeiro para consertá-los, e agora o tic-tac constante preenchia os corredores, marcando o tempo que finalmente voltava a passar. A cozinha ganhara vida própria, com Ágata preparando receitas que sua avó lhe ensinara, enchendo a mansão com aromas de pão caseiro, bolo de cenoura e canjica. Elias, que sempre comera sozinho, começou a jantar na companhia de Ágata e Cora. Não todas as noites, mas algumas. E essas se tornaram suas noites favoritas. Cora continuava desenhando. Suas obras agora ocupavam as paredes do quarto, do corredor e até da biblioteca. Elias não mandava apagar. Pelo contrário, ele olhava para aqueles desenhos simples de sóis, corações e famílias de mãos dadas, e sentia que eles curavam algo dentro dele que estava quebrado havia muito tempo. O diário de orações também cresceu. Elias passou a escrever diariamente, anotando não apenas suas conversas com Deus, mas também pequenos momentos do dia a dia. Hoje, Cora me ensinou a plantar sementes. Disse que é preciso ter fé que elas vão crescer, mesmo quando não vemos nada ainda. Hoje Ágata preparou um bolo de fubá. Lembrei de quando minha mãe fazia. Chorei, mas foi um choro bom. Hoje rezamos juntos pela primeira vez na sala de jantar. Não foi no escritório, não foi escondido. Foi ali, na mesa, antes do jantar, e me senti em paz. Mas a paz, como Elias logo descobriria, é sempre frágil quando o passado decide voltar. Foi numa manhã de quinta-feira que o telefone da mansão tocou. Dona Irene atendeu na cozinha e ficou pálida ao ouvir a voz do outro lado da linha. Bom dia, aqui é Renato Monteverde. Gostaria de falar com meu irmão. Renato, o nome que Dono... Elias não ouvia pronunciado em voz alta havia quase 10 anos. O irmão que havia tentado tomar-lhe a empresa, que havia forjado documentos, que havia espalhado mentiras sobre sua sanidade mental após a perda de Helena e Miguel. O irmão que Elias havia cortado de sua vida sem olhar para trás. Um momento, senhor Renato, Dona Irene disse, a voz trêmula. Ela cobriu o telefone com a mão e correu até o escritório de Elias, onde ele estava revisando planilhas financeiras. Senhor Monteverde, tem uma ligação, é o senhor Renato. Elias congelou. Seus dedos pararam sobre o teclado do computador. Ele virou-se lentamente para Dona Irene. Renato? Sim, senhor, ele está na linha. Elias respirou fundo. Por um momento, considerou dizer que não estava. Mas então, lembrou-se de algo que Cora havia dito durante uma de suas orações. Deus, ajuda as pessoas que são ruins a ficarem boas de novo. Talvez, pensou Elias, talvez seu irmão quisesse se redimir. Talvez houvesse uma chance de reconciliação. Passe a ligação para cá, ele disse. Dona Irene assentiu e voltou correndo para a cozinha. Segundos depois, o telefone do escritório tocou. Elias atendeu. Alô? Elias? Meu irmão? Quanto tempo? A voz de Renato era alegre demais, forçada demais. Renato, o que você quer? Ah, Elias, sempre tão direto. Não posso simplesmente ligar para saber como você está? Pode, mas você nunca fez isso antes. Então vou perguntar de novo. O que você quer? Houve uma pausa. Quando Renato voltou a falar, o tom era diferente, mais sério. Está bem. Vou ser direto também. Eu soube que você anda diferente, mais aberto, mais humano, digamos assim. Elias franziu a testa. Quem te disse isso? Não importa. O que importa é que estou feliz por você, sinceramente. E pensei que talvez fosse uma boa hora para conversarmos, para resolvermos as coisas entre nós. Não há nada para resolver, Renato. Você fez sua escolha há 10 anos. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Elias, eu estava desesperado. A empresa estava crescendo demais. Eu achei que você não conseguiria lidar sozinho depois de perder Helena e Miguel. Achei que estava te protegendo. Protegendo? Elias soltou uma risada amarga. Você tentou me declarar incapaz. Tentou tomar o que eu construí. Isso não é proteção, é traição. Eu sei, eu errei profundamente. Mas são 10 anos, Elias, 10 anos. Eu mudei. E pelo que ouvi, você também. Não podemos tentar recomeçar?
Elias esfregou o rosto com a mão livre. Ele queria acreditar. Queria achar que pessoas podiam mudar, que famílias podiam se reconectar. Mas a ferida era profunda. O que exatamente você quer, Renato? Quero te ver. Pessoalmente. Vou estar em São Paulo na semana que vem. Podemos almoçar? Apenas nós dois. Conversar como irmãos. Elias hesitou. Cada instinto lhe dizia para recusar. Mas então pensou em Cora, em Ágata, em como elas haviam chegado até ele quando ele menos esperava e transformado tudo. Talvez ele precisasse dar uma chance. Talvez fosse isso que Deus queria. Está bem, mas não aqui, em um restaurante neutro. Perfeito. Que tal na próxima quarta, ao meio-dia, aquele italiano da Avenida Brigadeiro Faria Lima? Pode ser. Excelente. Até lá, irmão. E Elias, obrigado, de verdade. A ligação terminou. Elias ficou sentado em silêncio, o telefone ainda na mão, tentando processar o que acabara de acontecer. Parte dele estava esperançoso. Outra parte, a parte que havia aprendido a desconfiar de todos, estava alerta. Ele não contou a ninguém sobre a ligação. Não imediatamente. Mas naquela noite, durante a oração com Cora, ele pediu sabedoria, pediu discernimento e pediu que Deus o protegesse de ser enganado novamente. Cora, ao lado dele, fez sua oração com a simplicidade de sempre. Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada pela mamãe, pelo tio Elias, pela dona Irene, pelos girassóis que estão crescendo. E, por favor, cuida das pessoas que estão com raiva ou com medo. Ajuda elas a ficarem melhores. Elias olhou para ela, admirado. Como aquela criança podia ser tão pura? Como ela conseguia ver bondade, mesmo onde não havia? Nos dias seguintes, Elias ficou mais quieto. Ágata percebeu a mudança. Ele voltou a se fechar um pouco, a ficar mais tempo sozinho. No escritório, a comer em silêncio. Ela não perguntou, apenas observou. E orou. Orou para que o que quer que estivesse incomodando Elias passasse logo. Cora também notou. Numa tarde, ela encontrou Elias sentado no jardim, olhando para o lago sem realmente ver nada. Ela se aproximou em silêncio e sentou-se ao lado dele na grama. Tio Elias, você está triste de novo? Elias olhou para ela surpreso. Por que você acha isso? Porque você não está sorrindo. E você tinha começado a sorrir. Elias sentiu um aperto no peito. Desculpa, Cora. Eu só estou pensando em algumas coisas. Coisas ruins? Não sei ainda, talvez. Cora pegou a mão dele. Sabe o que a minha mãe sempre diz? Que quando a gente está com medo, a gente tem que lembrar das coisas boas. Aí o medo fica menor. Elias sorriu levemente. Sua mãe é sábia. É sim. E você também. Então você vai saber o que fazer. Elias apertou a mãozinha dela. Obrigado, Cora. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio, apenas sentindo o vento e observando as nuvens. E Elias percebeu que, apesar das preocupações, ainda havia paz, ainda havia luz. E isso era suficiente. A quarta-feira chegou, rápido demais. Elias vestiu um de seus melhores ternos, penteou o cabelo com cuidado e dirigiu até o restaurante italiano. Chegou 10 minutos adiantado e pediu uma mesa discreta, no canto, longe de olhares curiosos. Renato chegou pontualmente ao meio-dia, vestindo um terno caro, cabelos escuros penteados para trás, um sorriso largo no rosto. Elias! Ele disse, estendendo a mão. Elias apertou, mas sem entusiasmo. Eles se sentaram. Pediram vinho, depois comida. A conversa começou superficial. Renato falou sobre o trabalho, sobre a esposa, sobre os filhos que Elias nunca havia conhecido. Elias respondia com monossílabos, ainda cauteloso. Foi só, no meio do almoço, que Renato finalmente chegou ao ponto. Elias, eu sei que você não confia em mim, e eu entendo, mas eu preciso que você saiba que eu mudei de verdade. E uma das coisas que aprendi é a importância de família. Por isso, quero te fazer um convite. Que tipo de convite? Augusto e eu estamos organizando um jantar, um encontro de família. Ele também quer se reconciliar com você. Queremos que você vá, que conheça nossos filhos,
que a gente possa, finalmente, ser irmãos de novo. Elias colocou o garfo no prato, a desconfiança aumentando. Augusto também quer isso? Sim, ele mudou tanto quanto eu. Elias, nós erramos profundamente, mas você não pode nos punir pelo resto da vida. Eu não estou punindo ninguém, apenas me protegendo. De quê? De nós. Somos seus irmãos. Somos sua única família. Não, não são. As palavras saíram antes que Elias pudesse controlá-las. Renato piscou, confuso. Como assim? Elias respirou fundo. Eu tenho uma família agora, não de sangue, mas de escolha, e eles me tratam melhor do que vocês jamais trataram. O rosto de Renato ficou vermelho. Você está falando daquela empregada e da filha dela? Elias sentiu a raiva subir. Como você sabe sobre elas? Eu tenho meus contatos. E Elias, pelo amor de Deus, você está sendo enganado. Essa mulher obviamente está se aproveitando de você. Ela viu um homem rico, solitário, vulnerável e entrou na sua vida com uma criança para manipular seus sentimentos. Sai daqui. A voz de Elias era baixa, mas perigosa. Elias, escuta. Eu disse, sai daqui, agora. Renato se levantou, as mãos erguidas em rendição. Está bem, eu vou. Mas pensa no que eu disse. Essa gente não é sua família, nós somos. Ele saiu, deixando Elias sozinho na mesa. Elias pagou a conta e voltou para casa em silêncio, a raiva fervendo dentro dele. Como Renato se atrevia a julgar Ágata e Cora? Como se atrevia a questionar a única coisa boa que havia acontecido em sua vida em anos? Quando chegou à mansão, Ágata estava no jardim com Cora. Ao ver Elias saindo do carro com aquela expressão fechada, ela soube que algo estava errado. Senhor Monteverde, está tudo bem? Elias parou, olhou para ela e então para Cora, que regava os girassóis com um regador pequeno. E algo dentro dele cedeu. Não, não está. Mas vai ficar. Naquela noite, Elias contou tudo a Ágata, sobre a ligação de Renato, sobre o almoço, sobre as acusações. Ágata ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Senhor Monteverde, se o senhor acha que nós estamos nos aproveitando, nós podemos ir embora. Eu nunca quis... Não. Elias a interrompeu. Você não vai a lugar nenhum. Renato está errado. Completamente errado. Vocês não estão aqui por interesse. Estão aqui porque Deus quis assim. E eu não vou deixar ninguém estragar isso. Ágata sentiu os olhos marejarem. Obrigada. Não, obrigado a você, por ter me lembrado que ainda existe bondade no mundo. Mas a paz durou pouco. 2 dias depois, Renato ligou novamente. Dessa vez o tom era diferente, mais frio. Elias, eu tentei ser civilizado, tentei te avisar, mas você não quis ouvir. Então agora eu vou ter que tomar medidas. Que medidas? Eu contratei um investigador e descobri coisas interessantes sobre sua empregadinha. Você sabia que ela tem dívidas enormes? Que o marido dela deixou ela na miséria? Ela está desesperada, Elias. E você é a solução perfeita. Você está delirando. Estou? Então explica por que ela colocou a filha para manipular você emocionalmente. Aquela cena toda de oração compartilhada. Foi ensaiada. A menina nem era muda de verdade. Foi tudo teatro. Elias sentiu o sangue gelar. Você não sabe do que está falando. Sei sim. E se você não tomar cuidado, vai acabar perdendo tudo. De novo. A ligação terminou. Elias ficou parado, o telefone na mão, o coração batendo descompassado. Ele não acreditava em Renato. Não podia acreditar. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. E dúvidas, Elias sabia, podiam destruir tudo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Elias orou sozinho. Não porque Cora não tivesse aparecido, mas porque ele pediu que ela não viesse. Disse que precisava de um tempo. Cora aceitou, mas seus olhos estavam tristes. Ágata percebeu a mudança imediatamente. Elias voltou a se fechar, voltou a comer sozinho, voltou a evitar contato. E ela soube que algo estava muito errado. Foi Dona Irene quem contou. Tem gente mexendo na vida dele, Ágata. Os irmãos.
Eles nunca aceitaram que ele cortasse laços. E agora que viram que ele está feliz de novo, estão tentando estragar tudo. Ágata sentiu o estômago revirar. O que eu faço, Dona Irene? Você ora, menina, e confia. A verdade sempre aparece. Mas Ágata estava com medo. Medo de perder o único lugar onde havia se sentido segura. Medo de Cora perder o homem que ela havia começado a amar como um avô. Medo de que tudo desmoronasse. E então, numa manhã de domingo, tudo piorou. Renato e Augusto apareceram na porta da mansão, sem avisar, acompanhados de uma advogada. Dona Irene tentou impedi-los, mas eles insistiram. Temos direito de ver nosso irmão. E temos provas de que ele está sendo manipulado. Elias desceu furioso. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos te salvar, irmão, Augusto disse a voz arrastada. E temos provas. A advogada abriu uma pasta e tirou documentos. Senhor Monteverde, fizemos uma investigação sobre a senhora Ágata Lencastre e descobrimos que ela tem um histórico de dívidas, processos judiciais e que estava em situação de desespero financeiro quando bateu à sua porta. Além disso, encontramos provas de que a menina não é muda. Nunca foi. Foi tudo uma farsa. Elias sentiu o chão sumir. Que provas? A advogada entregou laudos médicos, documentos, gravações. Elias folheou tudo, o coração acelerado. Era verdade. Cora não tinha nenhum diagnóstico de mudez. Os médicos haviam dito que era psicológico, mas que ela podia falar perfeitamente. Isso não prova nada, ele disse, a voz trêmula. Prova que ela usou a filha para te manipular, Renato disse. E nós não vamos permitir isso. Ou você manda essa mulher embora agora, ou nós vamos à justiça. Vamos provar que você está sendo enganado, que não está em plenas condições mentais, e vamos tomar o controle da empresa, de novo. Elias olhou para os irmãos e viu o que sempre esteve lá: ganância, inveja, maldade. Eles não estavam tentando protegê-lo, estavam tentando destruí-lo. Mas antes que pudesse responder, uma voz pequena ecoou pela sala. Vocês estão mentindo. Todos viraram. Cora estava no topo da escada, segurando a mão de Ágata. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua voz era firme. Eu nunca menti pro tio Elias. Nunca. E minha mãe também não. A gente veio aqui porque a gente precisava. Mas a gente ficou porque a gente se ama. E isso não é mentira. Renato riu. Viu? A menina fala perfeitamente. Tudo teatro. Mas Elias não estava ouvindo Renato. Estava olhando para Cora e viu a verdade naqueles olhos. Viu amor, viu pureza, viu tudo o que importava. Ele se virou para os irmãos e disse, com a voz mais firme que já havia, Chuzado, saiam da minha casa, agora. Elias, eu disse saiam, e não voltem nunca mais. Vocês não são minha família. Nunca foram. Renato e Augusto ficaram em choque. A advogada tentou argumentar, mas Elias já estava discando para seu próprio advogado, pedindo que viesse imediatamente e processasse os irmãos por invasão, difamação e assédio. Os três saíram, furiosos, prometendo vingança. Mas Elias não se importou. Ele olhou para Cora e Ágata, ainda no topo da escada, e abriu os braços. Venham aqui. Elas desceram correndo, e ali, na sala principal da mansão, os três se abraçaram, choraram e oraram juntos. E Elias soube com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. Família não era sangue, era amor, era escolha, era fé compartilhada, e ele finalmente tinha isso. Os dias que se seguiram ao confronto com Renato e Augusto trouxeram uma tensão silenciosa para a mansão. Elias havia tomado sua decisão e expulsado os irmãos, mas a semente da dúvida plantada por eles ainda germinava em algum canto escuro de sua mente. Não que ele duvidasse de Ágata ou Cora. Ele sabia, no fundo do coração, que elas eram verdadeiras. Mas as palavras de Renato ecoavam, criando um desconforto que ele não conseguia ignorar completamente. Ágata percebeu a mudança. Elias voltou a ser gentil, mas havia uma distância nova em seus olhos. Ele não participava mais dos jantares com a mesma leveza. Sorria menos. E embora ainda orasse com Cora todas as noites, havia uma parede invisível que não existia antes.
Numa tarde chuvosa de terça-feira, enquanto organizava a biblioteca, Agatha encontrou algo que a fez parar. Era um envelope antigo, amarelado pelo tempo, escondido entre as páginas de um livro grosso sobre história do Brasil. O envelope não tinha remetente, apenas o nome Helena, escrito com a letra caprichada de Elias. Agatha hesitou. Sabia que não deveria abrir. Aquilo era pessoal, íntimo, mas algo dentro dela insistia que precisava ver. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro havia uma carta, datada de 15 anos atrás. Era de Elias para Helena, escrita pouco antes do casamento deles. Agatha começou a ler e sentiu os olhos marejarem a cada linha. Elias falava sobre seus medos, suas inseguranças, seu medo de não ser bom o suficiente. Falava sobre como seus irmãos sempre o fizeram sentir inferior, sempre tentaram ofuscá-lo, sempre duvidaram de sua capacidade. E falava sobre como Helena era a única pessoa que o fazia sentir que ele importava, que ele era suficiente, que ele era amado sem condições. Agatha dobrou a carta com cuidado e a guardou de volta no envelope. Agora entendia. Entendia por que Elias havia se fechado tanto após a perda de Helena. Entendia por que a traição dos irmãos havia sido tão devastadora. Entendia por que ele tinha tanto medo de confiar novamente. Ela precisava fazer algo. Precisava mostrar a Elias que ele não estava sozinho, que ele nunca mais estaria. Naquela noite, depois que Cora foi dormir, Agatha bateu na porta do escritório de Dinuntinsi, Elias. Ele estava sentado diante do altar, mas não estava orando. Apenas olhava para a cruz de madeira com uma expressão vazia. Senhor Monteverde, posso entrar? Ele virou-se surpreso. Claro, entre. Agatha entrou e fechou a porta atrás de si. Ficou de pé por um momento, reunindo coragem, e então disse: Eu preciso falar com o senhor sobre algo importante. Elias franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer sim, mas não do jeito que o senhor está pensando. Ela respirou fundo. Eu encontrei uma carta hoje. Uma carta sua para a Helena. Eu sei que não deveria ter lido, mas li. E agora eu entendo. Elias ficou rígido. Entende o quê? Por que o senhor tem tanto medo? Por que é tão difícil para o senhor confiar? Por que os seus irmãos conseguem mexer com o senhor desse jeito? Agatha deu um passo à frente. Senhor Monteverde, eu sei que o senhor está com medo de que a gente esteja aqui por interesse. Eu sei que os seus irmãos colocaram essa ideia na sua cabeça. E eu entendo. Depois de tudo que o senhor passou, eu entendo. Agatha, eu não acho... Deixa eu terminar. Por favor. Ela sentou-se na cadeira em frente a ele, as mãos cruzadas no colo. Eu vou ser completamente honesta com o senhor. É verdade que eu estava desesperada quando bati na sua porta. É verdade que eu tinha dívidas, que eu não tinha para onde ir, que eu precisava de um emprego, de um teto, de uma chance. Tudo isso é verdade. Elias a observou em silêncio, o rosto indecifrável. Mas também é verdade que eu nunca, nem por um segundo, pensei em enganar o senhor. Eu nunca usei a Cora para manipular nada. Ela parou de falar porque o pai dela partiu e ela não sabia como lidar com a dor. Ela voltou a falar aqui porque o senhor a fez sentir segura, porque o senhor, mesmo sem perceber, deu para ela algo que ela tinha perdido, uma figura paterna, alguém que ela podia confiar. Agatha limpou uma lágrima que escorreu. E eu sei que o senhor não me deve nada, que o senhor pode mandar a gente embora a qualquer momento, mas eu preciso que o senhor saiba que, para mim e para Cora, o senhor não é um patrão, o senhor é família, e família de verdade, do tipo que a gente escolhe, do tipo que a gente ama. O silêncio que se seguiu foi denso. Elias olhava para Agatha com uma intensidade que a fazia sentir como se ele estivesse lendo sua alma. E então, finalmente, ele falou: Eu sei. Agatha piscou, confusa. Sabe? Eu sei que vocês não estão aqui por interesse. Eu sempre soube. Mas os meus irmãos, eles mexem com a minha cabeça. Eles sabem exatamente onde apertar para me fazer duvidar de tudo. E eu odeio isso. Odeio que eles ainda tenham esse poder sobre mim.
Então por que o senhor deixa? Elias suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Porque, no fundo, Ágata, eu ainda tenho medo. Medo de ser enganado de novo. Medo de perder de novo. Medo de confiar e descobrir que estava errado. Ele olhou para ela com olhos cansados. Eu perdi tanta coisa. Minha esposa, meu filho, minha família, minha fé em pessoas. E quando você e Cora apareceram, eu senti algo que não sentia havia anos. Esperança. Mas esperança é perigosa, Ágata, porque quando você espera, você pode se decepcionar. Ágata se levantou, caminhou até ele e ajoelhou-se ao lado da cadeira. Pegou a mão dele entre as suas. Senhor Monteverde, eu não posso prometer que a vida não vai trazer mais dor. Ninguém pode prometer isso. Mas eu posso prometer que, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar do seu lado, sempre. E isso não é porque o Senhor tem dinheiro ou uma mansão grande. É porque o Senhor tem um coração bom, e a gente ama o Senhor, de verdade. Elias sentiu a garganta apertar. Ele olhou para a mão de Ágata, segurando a sua, tão pequena, tão frágil, mas tão firme, e permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Eu também amo vocês, ele sussurrou. E isso me apavora. Ágata sorriu através das lágrimas. Então a gente vai ter medo juntos, mas a gente não vai estar sozinho. Eles ficaram ali por longos minutos, apenas segurando as mãos, compartilhando o silêncio e a dor e a esperança. E quando finalmente se levantaram, algo havia mudado. A parede invisível havia caído, e em seu lugar havia apenas amor. Nos dias seguintes, Elias começou a investigar os próprios irmãos. Ele contratou um advogado de confiança, Dr. Maurício Tavares, um homem sério e competente que havia trabalhado com ele por anos. Dr. Maurício rapidamente descobriu coisas interessantes. Renato e Augusto estavam em dificuldades financeiras. Sérias dificuldades. Augusto havia feito investimentos ruins e perdido quase tudo. Renato estava sendo processado por fraude em um negócio imobiliário. Eles precisavam de dinheiro. E Elias, com sua fortuna intocada e sem herdeiros, era o alvo perfeito. Eles estão tentando declará-lo incapaz de novo, Dr. Maurício explicou durante uma reunião no escritório. A ideia é usar o argumento de que você está sendo manipulado emocionalmente por uma empregada e está tomando decisões irracionais. Se conseguirem, podem assumir o controle da empresa e dos bens. Elias sentiu a raiva ferver. Eles não vão conseguir. Não vão. Mas precisamos ser espertos. Eles vão tentar encontrar qualquer coisa que possam usar contra você. Qualquer evidência de que você está sendo influenciado. Foi então que Elias teve uma ideia. Dr. Maurício, eu quero fazer algumas mudanças no meu testamento. O advogado ergueu as sobrancelhas. Que tipo de mudanças? Quero deixar tudo para Ágata e Cora. A casa, a empresa, tudo. E quero garantir que meus irmãos não recebam nada. Dr. Maurício hesitou. Senhor Monteverde, eu entendo sua frustração, mas isso pode ser exatamente o que eles precisam para argumentar que você está sendo manipulado. Então, o que coçam? Eu faço? Deixo eles ganharem? Não, mas precisamos ser mais estratégicos. Que tal criar um fundo de caridade? Deixar a maior parte da fortuna para causas sociais, com Ágata como administradora? Assim você ajuda quem precisa, garante o futuro de Ágata e Cora e tira o argumento de manipulação. Elias pensou por um momento. E então sorriu. É perfeito. Eles passaram as próximas semanas trabalhando nos documentos. Elias criou a Fundação Helena e Miguel Monteverde, em homenagem à esposa e ao filho. A fundação teria como objetivo ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, educação e suporte emocional. Ágata seria a diretora, com um salário digno e total autonomia nas decisões. E a mansão seria transformada na sede da fundação, um lugar onde famílias quebradas poderiam encontrar acolhimento e recomeço. Quando Elias contou a Ágata sobre o plano, ela ficou em choque. Senhor Monteverde, eu não posso aceitar isso, é demais. Não é demais. É o certo.
Você e Cora me ensinaram que fé não é algo que se guarda, é algo que se compartilha, e eu quero compartilhar tudo o que tenho com quem realmente precisa. Mas e os seus irmãos? Eles não vão aceitar isso. Não vão, mas não importa. Eles não têm direito legal sobre nada. E mesmo que tentem contestar, Dr. Maurício garantiu que tudo está blindado juridicamente. Ágata abraçou Elias com força. Obrigada, não só por isso, mas por ter confiado na gente, por ter nos dado uma chance. Obrigado a vocês por terem me dado uma razão para viver de novo. Cora, que havia ouvido tudo da porta, entrou correndo e se juntou ao abraço. A gente vai ajudar tanta gente, tio Elias. Vai ser tão legal. Elias riu, e era um riso verdadeiro, leve, cheio de vida. Vai sim, pequena, vai sim. Mas a paz durou pouco. Renato e Augusto, ao descobrirem sobre os planos de Elias através de um funcionário traiçoeiro da empresa, entraram em pânico. Eles sabiam que, se o testamento fosse alterado e a fundação criada, perderiam qualquer chance de herdar algo. E então, fizeram algo desesperado. Contrataram alguém para plantar evidências de roubo na mansão. A ideia era simples: colocar um objeto de valor no quarto de Ágata, ou Cora, descobrir o roubo, chamar a polícia e usar isso como prova de que Elias estava sendo enganado por uma criminosa. O objeto escolhido foi uma Bíblia antiga, encadernada em couro com páginas douradas, que pertencia à coleção pessoal de Elias. Era uma peça rara, avaliada em centenas de milhares de reais. O plano era colocá-la no quarto de Cora durante a noite, quando todos estivessem dormindo, e então descobri-la na manhã seguinte durante uma visita surpresa. Mas o que Renato e Augusto não sabiam era que Dona Irene, desconfiada das intenções deles desde o início, havia instalado câmeras de segurança discretas por toda a mansão a pedido de Elias. E tudo foi gravado. O funcionário traidor entrando no quarto de Cora, colocando a Bíblia dentro do armário, saindo sem fazer barulho. Na manhã seguinte, como planejado, Renato e Augusto apareceram na mansão com uma advogada diferente, mais agressiva. Exigiram entrar, alegando que tinham informações de que um item valioso da coleção de Elias havia sido roubado. Elias, já preparado por Dr. Maurício, permitiu que entrassem. "Onde está o objeto?" ele perguntou, fingindo preocupação. "No quarto da sua empregadinha, é claro", Renato disse com um sorriso venenoso. "Vamos lá verificar?" Eles subiram até o quarto de Ágata e Cora. A advogada abriu o armário e dramaticamente puxou a Bíblia antiga. "Aqui está, prova de roubo." Ágata ficou pálida. "Eu não sei como isso foi parar aqui, eu juro." "Claro que não sabe", Augusto zombou, "porque você roubou." "Não, ela não roubou", Elias disse calmamente. "Porque eu sei exatamente quem colocou isso aí." Renato franziu a testa. "Do que você está falando?" Elias pegou o tablet que havia trazido e mostrou as imagens das câmeras de segurança. A gravação mostrava claramente o funcionário entrando no quarto e escondendo a Bíblia. E mais, mostrava Renato entregando dinheiro ao funcionário na rua, na noite anterior. "Vocês tentaram incriminar Ágata", Elias disse, a voz fria como gelo. "Vocês invadiram minha casa, subornou um funcionário, plantaram evidências falsas. Isso é crime. Múltiplos crimes, na verdade." A advogada ficou branca. Renato e Augusto tentaram argumentar, mas não havia o que dizer. A prova era irrefutável. "Dr. Maurício já está acionando a polícia", Elias continuou. "Vocês vão responder por invasão de domicílio, falsidade ideológica, difamação e tentativa de fraude. E eu vou me certificar de que paguem por cada um desses crimes." "Elias, nós somos seus irmãos", Augusto gritou, desesperado. "Não, vocês não são, vocês nunca foram. E agora vocês não são nada para mim." A polícia chegou minutos depois. Renato, Augusto e o funcionário foram presos, em flagrante. A advogada conseguiu escapar, mas sua licença para advogar seria investigada por participação em esquema fraudulento. Quando todos saíram, Elias se virou para Ágata, que estava tremendo, abraçada com Cora. "Está tudo bem. Acabou. Eles tentaram me destruir",
Ágata sussurrou ainda em choque. E falharam, porque a verdade sempre aparece, Ágata. Sempre. Mas enquanto consolava Ágata, Elias pegou a Bíblia que havia sido usada como isca. Algo chamou sua atenção. Ele a abriu e, na primeira página, viu uma dedicatória escrita com sua própria letra, décadas atrás. Para o orfanato Santo Antônio, com fé e esperança. Que este livro traga luz aos corações que mais precisam. Elias Monteverde. Ele congelou. Aquela Bíblia não deveria estar ali. Ele havia doado ela há mais de 20 anos. Como ela voltou para sua coleção? Ágata, de onde seu marido era? Ágata piscou, confusa com a mudança de assunto. De Santos, e senhor, por quê? Ele cresceu em algum orfanato? Ágata ficou pálida. Sim, o orfanato Santo Antônio. Ele ficou lá dos 5 aos 18 anos. Como o senhor sabe? Elias mostrou a dedicatória. Ágata leu e suas pernas fraquejaram. Cora segurou a mão da mãe, sem entender completamente o que estava acontecendo. Essa Bíblia pertenceu ao seu marido, Elias disse, a voz trêmula. Eu doei ela para o orfanato onde ele cresceu, anos atrás, e de alguma forma ela voltou. Como se Deus estivesse mostrando que vocês sempre foram destinadas a estar aqui. Ágata cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente. Meu marido sempre disse que aquela Bíblia mudou a vida dele, que foi lendo ela que ele encontrou fé, que foi por causa dela que ele se tornou um homem bom. Ele guardou ela a vida toda, e quando ele partiu eu trouxe ela comigo. Ela tá na minha mala, sempre esteve. Elias sentiu o chão sumir. Então essa que tá aqui é a minha, a que eu doei, que de alguma forma voltou. Eles olharam um para o outro e entenderam. Não era coincidência. Nunca foi. Deus havia orquestrado tudo, cada detalhe, cada encontro, cada momento. Elias havia mudado a vida do pai de Cora sem saber, décadas atrás. E agora, Cora estava mudando a vida dele. Era um círculo perfeito de amor, fé e redenção. Naquela noite, os 3 se ajoelharam juntos diante do altar. E pela primeira vez, oraram não apenas como amigos, mas como família. Família verdadeira, família escolhida, família abençoada. E Elias soube, com absoluta certeza, que estava exatamente onde deveria estar. No lugar que Deus sempre quis que ele estivesse, em casa. Os meses seguintes à descoberta da Bíblia trouxeram uma paz profunda para a mansão de Elias Monteverde. Era como se cada peça de um quebra-cabeça complexo finalmente tivesse encontrado seu lugar, revelando uma imagem que sempre esteve lá, esperando para ser vista. A revelação de que Elias havia, sem saber, tocado a vida do pai de Cora décadas atrás, não era apenas uma coincidência extraordinária. Era a confirmação de que existe um plano maior, uma teia invisível de conexões que une as pessoas através do tempo e do espaço, guiada por uma força que vai além da compreensão humana. Elias mandou emoldurar a dedicatória da Bíblia e a colocou na parede do escritório, ao lado do altar. Todas as noites, ao olhar para aquelas palavras escritas por sua própria mão tantos anos atrás, ele se lembrava de que cada ato de bondade, por menor que seja, pode mudar o curso de uma vida e, às vezes, pode até salvar uma alma. A Fundação Helena e Miguel Monteverde foi oficialmente inaugurada numa manhã ensolarada de sábado. A mansão, que durante anos havia sido um mausoléu de silêncio e solidão, agora fervilhava de vida. Trabalhadores haviam transformado os cômodos vazios em quartos acolhedores, salas de convivência, uma biblioteca comunitária, uma cozinha industrial e até mesmo uma pequena capela. O jardim, antes abandonado, agora exibia canteiros organizados, um parquinho infantil e bancos de madeira onde as pessoas podiam sentar e conversar. Ágata assumiu o papel de diretora com uma mistura de nervosismo e determinação. Ela nunca havia administrado nada tão grande, mas Elias confiava nela completamente. E com o apoio de Dr. Maurício, de Dona Irene e de uma pequena equipe de voluntários, ela começou a entender que era mais capaz do que imaginava. Cora, agora com 7 anos,
tornou-se a mascote não oficial da fundação. Ela recebia cada novo morador com um sorriso largo e, invariavelmente, um desenho feito especialmente para eles. Seus desenhos continuavam simples: sóis, corações, casas, famílias de mãos dadas. Mas cada um carregava tanto amor que as pessoas os guardavam como tesouros. As primeiras famílias a chegarem foram cuidadosamente selecionadas: uma mãe solteira com 2 filhos pequenos que havia perdido o emprego e a casa. Um senhor viúvo que não tinha para onde ir após ser despejado do apartamento onde morava. Uma jovem grávida que havia sido expulsa de casa pela família. Cada um trazia sua história de dor, de perda, de quebra, e cada um encontrava na Fundação Helena e Miguel uma chance de recomeçar. Elias não estava mais tão presente nas operações diárias da empresa. Ele delegou a maior parte das responsabilidades para executivos de confiança e passou a dedicar seu tempo à fundação. Ele conversava com os moradores, ouvia suas histórias, orava com quem pedia e, nas horas vagas, continuava escrevendo no diário de orações. As páginas agora estavam repletas não apenas de suas próprias palavras, mas também de pequenas frases escritas por Cora, por Ágata e até mesmo por alguns dos moradores da fundação. Era um registro coletivo de fé, esperança e transformação. Uma tarde, enquanto Elias organizava alguns documentos no escritório, Dona Irene bateu na porta com uma expressão preocupada. "Senhor Monteverde, tem uma pessoa na porta. Diz que precisa falar com o senhor. É urgente." Elias franziu a testa. "Quem é?" Ela se apresentou como Sofia Monteverde. Diz que é sua sobrinha. Elias sentiu o sangue gelar. Sofia, a filha de Renato. Ele não a via desde que ela era uma criança pequena. Isso foi antes de tudo desmoronar, antes das traições, antes do rompimento. "Mande ela entrar", ele disse, cauteloso. Minutos depois, uma jovem de aparentemente 20 e poucos anos entrou no escritório. Ela tinha cabelos castanhos longos, olhos escuros como os de Renato, mas havia algo diferente nela. Algo suave. Ela parecia nervosa, mas determinada. "Tio Elias", ela disse, a voz trêmula. "Obrigada por me receber." Elias a observou com atenção. "Sofia, você cresceu." "Cresci. Faz mais de 10 anos que a gente não se vê." "Aí o que te traz aqui? Seu pai mandou você?" Sofia balançou a cabeça rapidamente. "Não, meu pai não sabe que eu tô aqui. Na verdade, ele me proibiu de procurar o senhor. Mas eu precisava vir, precisava pedir desculpas." Elias ergueu as sobrancelhas. "Desculpas." Sofia sentou-se na cadeira que ele ofereceu, as mãos tremendo levemente. "Pelo que meu pai e meu tio fizeram. Eu sei de tudo. Sei da tentativa de declarar o senhor incapaz. Sei do golpe que tentaram aplicar com a Bíblia. Sei que eles foram presos e eu tenho tanta vergonha." Elias ficou em silêncio, apenas observando. "Eu cresci ouvindo meu pai falar mal do senhor. Ele sempre dizia que o senhor era egoísta, que tinha esquecido da família, que não se importava com ninguém. Mas quando eu cresci, comecei a fazer minhas próprias perguntas. Conversei com pessoas que conheciam o senhor. Li notícias antigas e descobri a verdade. Descobri que meu pai e meu tio tentaram roubar a empresa do senhor. Descobri que eles mentiram, manipularam, traíram." Ela limpou uma lágrima que escorreu. "E descobri que o senhor tinha todo o direito de cortá-los da sua vida." Elias suspirou. "Sofia, você não precisa se desculpar pelos erros do seu pai. Você não tem culpa do que ele fez." "Eu sei, mas eu precisava que o senhor soubesse que nem todos na família são como eles. Eu não quero ser como meu pai. Eu quero ser diferente." Elias sentiu algo se mover dentro dele. Aquela jovem sentada à sua frente carregava o sangue dos irmãos que o haviam traído, mas também carregava a esperança, carregava a possibilidade de mudança. "O que você quer, Sofia?" Ela respirou fundo. "Eu quero trabalhar aqui, na fundação. Eu me formei em assistência social. Eu quero ajudar pessoas. E quando eu soube da Fundação Helena e Miguel, eu soube que era aqui que eu deveria estar. Não pelo nome Monteverde, mas porque é o lugar certo.
Elias olhou para ela por um longo momento, e então, algo que ele nunca pensou que faria, ele sorriu. Você está contratada? Sofia arregalou os olhos. Sério? Sério, mas não por causa do sobrenome. Porque eu acredito em segundas chances. E porque você teve coragem de vir aqui e assumir responsabilidade por algo que não foi culpa sua. Isso mostra caráter. Sofia começou a chorar. Obrigada, tio Elias, muito obrigada. Nos meses seguintes, Sofia se tornou parte integral da fundação. Ela trabalhava incansavelmente, ajudando os moradores a encontrar emprego, a resolver questões burocráticas, a reconstruir suas vidas. E, lentamente, ela também se tornou parte da família improvisada que havia se formado na mansão. Ágata a acolheu como uma irmã mais nova. Cora a chamava de tia Sofia. E Elias descobriu que, mesmo depois de tanta dor causada pelos irmãos, ainda era possível encontrar redenção em uma nova geração. A fundação crescia, mais famílias chegavam, mais vidas eram transformadas. E Elias percebia que a mansão, que antes era um símbolo de sua riqueza e solidão, agora era um símbolo de algo muito maior, amor incondicional. Mas o tempo, cruel e inevitável, continuava passando. Elias começou a sentir o peso da idade. Suas caminhadas pelo jardim ficaram mais lentas, suas noites de oração mais longas. Dr. Maurício o aconselhou a fazer exames, a descansar mais, a cuidar da saúde. Elias concordava, mas no fundo sabia. Sabia que seu corpo estava cansado, sabia que a jornada estava chegando ao fim. Ele não tinha medo, não mais, porque sabia que havia deixado um legado, não de dinheiro ou propriedades, mas de amor. E sabia que, quando partisse, não estaria sozinho. Estaria cercado de pessoas que o amavam de verdade. Numa noite de inverno especialmente fria, Elias sentiu uma dor aguda no peito. Ele estava no escritório, escrevendo no diário, quando tudo escureceu. Ágata o encontrou desmaiado no chão e chamou a ambulância imediatamente. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos confirmaram que havia sofrido um ataque cardíaco. Não grave o suficiente para ser fatal, mas sério o suficiente para servir de aviso. Quando Elias acordou, viu Ágata, Cora, Sofia e Dona Irene ao redor de sua cama, todas com rostos marcados por preocupação e lágrimas. Eu estou bem, ele disse, a voz fraca, mas firme. Não chorem. A gente teve tanto medo, Ágata sussurrou segurando sua mão. A gente não pode te perder, Elias. Elias sorriu. Vocês não vão me perder. Eu ainda estou aqui. Mas mesmo quando eu não estiver mais, vocês vão estar bem. Porque vocês são fortes. E porque vocês têm uns aos outros. Cora subiu na cama com cuidado e deitou a cabeça no peito dele. Tio Elias, você tem que ficar. A gente ainda precisa de você. Elias acariciou os cabelos dela. Eu vou ficar o tempo que Deus quiser, pequena. Mas quando chegar a hora, você não pode ficar triste. Você tem que continuar desenhando seus sóis. Tem que continuar lembrando as pessoas de que sempre há luz. Os médicos liberaram Elias depois de alguns dias, mas com recomendações rígidas. Ele precisava diminuir o ritmo, evitar estresse, cuidar melhor de si. Elias concordou, e pela primeira vez em sua vida, realmente seguiu os conselhos médicos. Ele passou mais tempo com Cora, lendo histórias, ouvindo suas orações, ensinando-a coisas sobre o mundo. Passou mais tempo com Ágata, conversando sobre a vida, sobre fé, sobre esperança. Passou mais tempo na fundação não trabalhando, mas apenas estando presente, observando, testemunhando a transformação que seu ato de fé havia criado, e todas as noites, antes de dormir, escrevia no diário. Palavras simples, palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um sorriso de Cora, por mais uma conversa com Ágata, por mais uma vida transformada na fundação. Eu não merecia nada disso, mas o Senhor me deu mesmo assim. 2 anos se passaram. A Fundação Helena e Miguel já havia ajudado dezenas de famílias a recomeçarem. Algumas ainda moravam lá, outras já haviam encontrado seus próprios caminhos. Mas
Todas carregavam consigo a lição que aprenderam na mansão: que o amor cura, que a fé transforma, que ninguém está tão quebrado que não possa ser restaurado. Elias, agora com 66 anos, sentia que seu tempo estava se esgotando. Não era uma sensação de medo, era uma certeza tranquila. Ele chamou o Dr. Maurício e atualizou seu testamento mais uma vez. Deixou instruções claras sobre a fundação. Deixou cartas pessoais para Ágata, para Cora, para Sofia, para Dona Irene, e deixou um pedido final no diário de orações. Nunca deixem ninguém orar sozinho aqui. Numa manhã de primavera, Elias não acordou para o café. Ágata subiu até o quarto dele e o encontrou deitado na cama, as mãos cruzadas sobre o peito, uma expressão de paz absoluta no rosto. Ele havia partido durante o sono, silenciosamente, sem dor, cercado pelo amor que havia construído. Ágata caiu de joelhos ao lado da cama, as lágrimas escorrendo sem controle. Mas no meio da dor, ela sentiu algo, uma presença, uma paz, e soube que Elias estava bem. Estava finalmente reunido com Helena e Miguel. Estava em casa, a verdadeira casa. O funeral foi simples, como Elias havia pedido. Não houve ostentação. Apenas pessoas que o amavam de verdade. Ágata, Cora, Sofia, Dona Irene, os moradores da fundação, alguns funcionários leais da empresa. E todos, sem exceção, compartilharam histórias de como Elias havia tocado suas vidas, de como ele havia mudado, de como ele havia aprendido a amar. Cora, agora com 9 anos, leu um trecho do diário de orações durante a cerimônia. Sua voz era firme, clara, cheia de amor. Hoje, Cora me ensinou que fé não é algo que se guarda, é algo que se compartilha. E eu passei anos demais trancado nesta casa, orando sozinho, acreditando que isso me tornava forte, mas só me tornou vazio. Obrigado, Senhor, por enviar anjos na forma de uma mulher quebrada e uma criança silenciosa. Eles me salvaram. Não houve olhos secos na capela. Elias foi enterrado ao lado de Helena e Miguel, no jazigo da família. Mas seu espírito, sua essência, permaneceu vivo na fundação. Permaneceu vivo em cada vida transformada. Permaneceu vivo no diário de orações que continuou sendo escrito por todos que passavam pela mansão. Ágata assumiu completamente a direção da fundação. Sofia tornou-se seu braço direito. E Cora cresceu ali, cercada de amor, de fé, de exemplos de superação. Ela nunca esqueceu o homem que a ensinou que silêncio pode ser poderoso, mas que amor compartilhado é ainda mais. Os anos passaram. A Fundação Helena e Miguel se expandiu. Abriu filiais em outras cidades. Ajudou centenas, depois milhares de pessoas. E tudo começou com um ato simples. Um homem solitário que aceitou compartilhar sua oração com uma criança. 20 anos depois da partida de Elias, Cora, agora uma mulher adulta, trabalhava como coordenadora pedagógica da fundação. Ela havia se formado em psicologia, especializando-se em trauma infantil. E todo dia usava suas experiências para ajudar outras crianças que, como ela, um dia haviam perdido a voz. Numa manhã chuvosa, uma mulher bateu no portão da fundação. Ela estava encharcada, carregando uma mala velha e segurando a mão de uma menina pequena, de olhos assustados. "Por favor", a mulher disse, a voz desesperada. "Eu preciso de ajuda. Não tenho mais para onde ir." Cora olhou para a cena e sentiu uma onda de déjà-vu. Ela se lembrou de sua mãe, tantos anos atrás, batendo na porta da mansão de Elias. Lembrou do medo, da incerteza, e lembrou de como tudo mudou quando alguém decidiu abrir a porta. Ela sorriu, estendeu a mão para a menina e disse exatamente as palavras que Elias havia dito a ela, tanto tempo atrás. "Pode entrar. E pode ficar." A mulher começou a chorar de alívio. A menina olhou para Cora com aqueles olhos grandes, e Cora viu neles o que Elias havia visto nela: esperança, fragilidade e força escondida. Cora levou as duas para dentro, mostrou o quarto que haviam preparado, ofereceu comida quentinha e, antes de sair, deixou um desenho sobre a cama. Era simples: um sol, um coração e 3 pessoas de mãos dadas. "Bem-vindas ao lar", ela disse.
E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a menina que havia chegado assustada sorriu, porque ela entendeu, mesmo sem palavras, que ali era um lugar seguro, um lugar de recomeço, um lugar onde orações não eram feitas sozinhas. A história de Elias Monteverde não terminou com sua partida. Ela apenas começou a se multiplicar. Cada vida que ele tocou tornou-se uma nova história. Cada pessoa que passou pela fundação levou consigo a lição que ele aprendeu tarde demais, mas aprendeu completamente. Quem ora sozinho pode sobreviver, mas quem ora junto aprende a viver. E enquanto a chuva caía lá fora, dentro da mansão que já não era mais um mausoléu, mas um santuário de amor, as pessoas se reuniam para a oração noturna. Jovens e velhos, ricos e pobres, quebrados e restaurados, e juntos de mãos dadas conversavam com Deus, não com medo, não com solidão, mas com fé, com esperança, com amor. A mansão de Elias Monteverde havia se tornado exatamente o que ele sempre quis que fosse, um lar. Não apenas para ele, mas para todos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Elias Monteverde, Ágata e Cora tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de fé, redenção e amor incondicional, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que nunca é tarde para recomeçar. Te esperamos no próximo episódio.